Boa noite a todos. É com muita satisfação e com muita gratidão que aqui estamos nós, mais uma vez, para um estudo em torno do Evangelho, no dia que é consagrado em nossa casa aos trabalhos da cura. Agradeço a minha amiga, irmã de coração, Dirce, pela linda prece inicial, pelos comentários, pela leitura bastante esclarecedora desse item, parte do capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, e que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo mais uma vez reflexões em torno de um tema evangélico. E o tema de hoje é um tema sempre atual. Ele fala sobre a desigualdade das riquezas. Então, nessa primeira parte, eu optei por retomar o Evangelho e, dentro do Evangelho, procurar chamar a atenção para cada um dos itens que foi mencionado pela Dirce, procurando elaborar um pouco mais em torno deles e aplicando isso na nossa prática do dia a dia. Então, Kardec inicia comentando que a desigualdade das riquezas é um problema que se procura resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. Isso por si só é explicativo, né? Óbvio que é explicativo para nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação em diversas vidas. Mas para aqueles que professam outras religiões, que têm outras crenças, às vezes fica um pouco confuso esse entendimento. É óbvio que, se nós pensássemos que estaríamos aqui apenas uma vez nesse mundo e que depois, segundo nossas ações, partiríamos ou para o céu ou para o inferno, segundo algumas crenças. E segundo outras crenças, uma vez encerrada a vida, encerra-se tudo e nós voltaríamos ao nada, para de ter sentido e fica difícil de compreender justiça nessa desigualdade. Não existiria justiça, a gente não conseguiria uma explicação para esse tipo de distribuição, né, de oportunidades, porque uns recebendo tanto e outros tão pouco. Então, logo adiante, ele explica que isso acontece por uma razão muito simples. Os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Isso, a princípio, se alguém lê de uma forma menos cautelosa, se quiser, vamos dizer assim, interpretar ao pé da letra, pode parecer um tanto ou quanto preconceituoso, ou seja, quer dizer então que algumas pessoas são menos inteligentes, menos preparadas do que outras, e por isso elas não têm tanta oportunidade? Eu diria sim e não. Obviamente, todos temos diferenças em termos de inteligência, de preparo, de estudo, diferenças essas que vão desde aptidões genéticas que cada um de nós tem, desde o nascimento, até mesmo as oportunidades que tivemos na vida. Uns de famílias que puderam lhes proporcionar mais estudo, mais oportunidade, e outros que já nasceram em condições tão precárias que não tiveram tantas oportunidades. Principalmente num país como o nosso, onde a desigualdade social campeia e o serviço público de qualidade não é tão, vamos dizer assim, comum quanto o seria em países mais desenvolvidos. Mas, de toda forma, não importando em que país estivermos, efetivamente, os homens não são iguais. E isso é um ponto, como ele diz logo adiante, matematicamente demonstrado, porque se a riqueza, primeiro,
fosse repartida igualmente, cada pessoa ficaria com uma parte mínima e insuficiente. Isso é o primeiro dado. E, a partir disso, supondo-se ainda que essa divisão fosse realizada e isso fosse feito e distribuído em partes iguais, o equilíbrio rapidamente seria rompido. Por quê? Por causa daquilo que é muito bem ilustrado por Jesus na parábola dos talentos. Porque cada servo vai fazer uso daquilo que lhe foi distribuído conforme o seu caráter, conforme a sua aptidão. Alguns rapidamente vão multiplicar aquilo que receberam, como os servos que receberam 4 e 2 talentos os multiplicaram, enquanto que outros vão ou guardar ou perder tudo aquilo de acordo com suas aptidões. Mas, supondo-se ainda que essa divisão fosse possível e fosse durável, e que cada um tivesse única e exclusivamente o necessário para viver, o resultado disso seria o quê? O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Por quê? Porque o progresso, ele pressupõe algum tipo de, vamos colocar aqui entre aspas, porque não é no mau sentido, de ambição daqueles que estão perseguindo um objetivo. Eles querem, às vezes, não necessariamente dinheiro, mas eles querem o reconhecimento por sua pesquisa, eles querem, vamos dizer assim, trazer o bem a determinado ou a um grande grupo de pessoas. Às vezes eles querem sim uma compensação ou esperam uma compensação financeira por isso. Às vezes querem deslanchar dentro de suas carreiras. Enfim, não importa o motivo, mas esses grandes trabalhos, eles têm sempre algum motor. E esse motor, no nível evolutivo que nós nos encontramos, nem sempre é o amor, ou única e exclusivamente o amor ao próximo. Eu diria que talvez, na maior parte das vezes, nem o seja. O que não desmerece de tudo esses trabalhos. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, eles contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Então, vamos supor que um determinado grupo de pessoas está com aquele, vamos dizer, aquele recurso, aquelas pessoas almejam desenvolver algum tipo de pesquisa, a gente sabe que essa pesquisa vai trazer um benefício, vamos dizer assim, estão querendo desenvolver a vacina aí para o Covid, a gente sabe que isso vai produzir um benefício em larga escala mundial, mas isso custa, e custa caro. E nem todos vão conseguir fazer isso. Nem todos seriam capazes de trabalhar nesse sentido. E é nesse sentido que Kardec nos explica que as diferenças são essenciais para o progresso e bem-estar da humanidade. Ele prossegue dizendo-se que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas. Porque, como eu disse, no momento evolutivo que nós nos encontramos, nós precisamos ainda desse estímulo para que nós nos sintamos, vamos dizer assim, provocados, para que nós nos sintamos necessários para que a gente persiga o nosso objetivo com mais afinco. E, na maior parte das vezes, para muitos, isso vem agregado a um valor financeiro. Não apenas a um valor financeiro necessariamente em dinheiro, mas muitas vezes em reconhecimento, em recursos, em trabalhar em locais onde você tenha maiores possibilidades de desenvolver o seu trabalho, e por aí vai.
E por isso, Deus concentra a fortuna em certos lugares, para que ela se expanda em quantidade suficiente segundo as necessidades de cada um. Bom, até aí, tudo bem. Todos nós somos capazes de entender perfeitamente esse raciocínio. Mas a gente não pode deixar de se perguntar: por que então Deus concede a fortuna a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem? Existem muitas pessoas que vivem até mesmo na contravenção, fora da lei, e que são ricas, né? Financeiramente, têm muito dinheiro. E aí, Kardec avança na compreensão, e isso é que é o bonito, né, do codificador e da doutrina espírita, de que isso seria uma prova da sabedoria e bondade divinas. Por quê? Porque Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, ele quis que o homem chegasse por sua própria experiência a diferenciar o bem do mal. E que mais? Que o resultado da prática do bem fosse oriundo dos seus esforços e da sua própria vontade. Então, o centro, o núcleo desse raciocínio é o seguinte: ninguém está destinado fatalmente nem ao bem nem ao mal. Porque se assim fosse, nós seríamos meros joguetes nas mãos de Deus, que poderia fazer conosco o que quisesse. Nós não teríamos o livre-arbítrio, não teríamos o raciocínio, seríamos como os animais, que são conduzidos ao nosso bel prazer. A riqueza é, nesse sentido, uma forma de experimentar o homem do ponto de vista moral, ao mesmo tempo que serve como um poderoso meio de ação para o progresso. Agora, tem um problema. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Então, aquele que não sabe dar bom rumo à sua riqueza, fatalmente ele vem a perdê-la de uma forma ou de outra. É quando Kardec nos diz: Deus incessantemente a transfere. E isso é verdade, nós já vimos grandes fortunas se perderem. Os antigos sempre diziam que o dinheiro não aceita desaforo, né? Isso é um provérbio antigo, mas quer dizer o seguinte: se você não faz bom uso daquilo que você recebeu ou daquilo que você ganhou, ele rapidamente se escoa por entre os seus dedos e você acaba perdendo. E esse bom uso não é um uso egoístico, não é um uso individualista, mas sim um uso para o bem comum. Cada um que possui a riqueza pode e deve se exercitar na melhor maneira de se servir dela para ajudar o seu semelhante. Como não é possível que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo, cada um vai possuir por sua vez. Então, aquele que hoje não possui a riqueza, ele um dia, em outra existência, ele fatalmente irá possuí-la. E aquele que agora a possui, um belo dia vai nascer, provavelmente, em condições muito piores, talvez até na miséria. Na realidade, riqueza e pobreza são dois polos, são dois, vamos dizer assim, são duas faces, são dois aspectos onde se trabalha o ser. Enquanto a pobreza, onde se trabalha o espírito, melhor dizendo, é uma prova para o espírito de paciência, de resignação, de submissão à vontade de Deus, a riqueza é uma prova de caridade e de abnegação, de fazer bom uso daquilo que você recebeu em proveito de seus familiares, em proveito das pessoas que necessitam de você. Você pode utilizá-la para você,
mas sempre com parcimônia, nunca com abuso, nunca com luxúria, nunca com egoísmo, porque isso vai fazer com que ela se escoe por entre seus dedos e depois você não vai ter como resgatar essa prova nessa existência. Portanto, se Deus é justo ao dar a riqueza a essas pessoas que fazem uso incorreto da mesma, sim, ele é justo. Por quê? Porque isso são provas para esses espíritos que muitas vezes as escolheram e faliram na prova. Se nós olharmos a vida do espírito como uma só existência, não seria justo. Mas nós, como sabemos que, como espíritos, nós reencarnamos centenas, às vezes milhares de vezes, no rumo à perfeição, Deus, então, nesse caso, é extremamente justo e sábio. E o pobre, ele não teria nenhum motivo para invejar os ricos, assim como os ricos nenhum motivo teriam de se vangloriarem daquilo que possuem. E nós temos que pensar, meus irmãos, que não serão com decretos, não serão com leis humanas que promulguem uma melhor divisão das riquezas que nós iremos remediar o mal. Porque as leis, elas são necessárias, elas nos impõem limites, elas impedem que tudo vire uma grande bagunça, elas nos disciplinam um pouco, mas elas não mudam a origem do mal. E a origem do mal, como nos diz o Evangelho, está no egoísmo e no orgulho. A partir do momento em que a gente não é egoísta, ou a gente abandonou o egoísmo e abandonou o orgulho, a gente vai fazer bom uso daquilo que a gente ganha. Certamente, nós ajudaremos várias pessoas ao longo da nossa trajetória na Terra. Mesmo que nós não sejamos seres de tamanha bondade como muitos que por aqui passaram e aqui estão, nós estaremos fazendo muito mais o bem do que não fazendo, ou do que fazendo o mal. E isso não é porque nós somos obrigados por lei nenhuma, e sim porque isso vem do nosso coração. Se nós fôssemos resumir as ideias básicas do estudo de hoje, nós poderíamos dizer algumas coisas e traçar alguns paralelos, até mesmo com algumas questões do Livro dos Espíritos, onde no capítulo 9, a Lei de Igualdade, as questões de número 808 a 816 falam, respectivamente, sobre a desigualdade das riquezas e sobre as provas da riqueza e da miséria, né? A codificação é muito assim, né? Aquilo que veio no Livro dos Espíritos vem também no Evangelho de uma forma semelhante, mas sempre com mais aquela intenção de esclarecer. O Livro dos Espíritos e o Evangelho com o código moral, né? O código moral do Cristo, né? De Jesus. Então, se nós fôssemos resumir as ideias básicas desse estudo, nós poderíamos dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, que Deus concede a riqueza ou a miséria a determinadas criaturas para experimentá-las de modos diferentes. Na maioria das vezes, nós temos que nos lembrar, porque nós sabemos disso enquanto espíritas, essas provas são escolhidas por nós mesmos, espíritos, antes de encarnarmos. Como nos lembra a questão 814. Por que Deus, pergunta Kardec aos espíritos, concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os espíritos respondem, para experimentá-los de maneiras diferentes.
Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e, frequentemente, a elas sucumbem. Então, veja bem, é muito importante, antes de nós culparmos a Deus pelos nossos infortúnios, nós nos lembrarmos que fomos nós mesmos, enquanto espíritos, que escolhemos essas mesmas provas. A segunda ideia básica do estudo de hoje seria que tanto a prova da desgraça, da miséria, quanto a da riqueza são difíceis testes para o homem. Enquanto a miséria pode provocar a revolta contra a providência divina, a riqueza incita os excessos. Então, veja bem, de uma certa forma, aquilo que nos parece, nós que estamos aqui num corpo de carne, às vezes pouco compreensível, principalmente para aqueles que passam por dificuldades financeiras, né, por provas muito duras de pobreza, de miséria, isso pode parecer até demagogia falar, mas os espíritos nos dizem que as provas da riqueza são muitas vezes muito mais duras e muito mais perigosas do que as da pobreza. Por quê? Porque as provas da riqueza incitam os excessos. Como nos diz Jesus, numa das passagens do Evangelho, que ele nos fala, é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É exatamente isso. Na realidade, o que acontece? O que acontece é que nós, de posse das riquezas, nós ficamos mais sujeitos a tentações. Como nos dizem as questões 815 e 816 do Livro dos Espíritos. A 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da fortuna? E os espíritos respondem, tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca a queixa contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. E Kardec prossegue logo a seguir dizendo, se o rico está mais sujeito a tentações, não possui também mais meios para fazer o bem? E aí a resposta é extremamente esclarecedora. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crê nunca possuir o bastante para si unicamente. Vocês enxergam, meus irmãos, que estão aqui nos acompanhando pelo estudo, o quão perigoso isso se torna? Vejam bem que o pobre, por mais que ele reclame, por mais que ele blasfeme contra a providência divina, se ele não incorrer no crime e nos desvios de conduta, ele estará suportando de uma forma ou de outra a sua prova. Mas o rico, a partir do momento em que ele recai em tentações, em que ele não se satisfaz com aquilo que tem, se torna insaciável, nunca crê possuir o bastante para si, quer sempre mais. O seu espírito se torna uma vítima de espíritos obsessores que vão conduzi-lo para atitudes erradas, vítima dele mesmo, que quando deixa o corpo, se torna desesperado para continuar retendo aquele bem material e não compreende porque não o consegue. Nós já vimos vários casos descritos na literatura espírita de espíritos que desencarnam e que se mantêm apegados à matéria, querendo usufruir de seus bens e não podendo mais fazê-lo.
Olha que desespero, porque é um desespero que não cessa, porque esses espíritos presos desse egoísmo, desse orgulho, dessa cobiça, eles não conseguem parar e fazer uma prece. E não fazendo essa prece, não demonstrando o arrependimento, eles permanecem durante anos, décadas, séculos a fio, presos na teia dos seus próprios sofrimentos, sem conseguir que os seus guias, que os seus familiares, que bons espíritos os ajudem depois da desencarnação. E nós sabemos que, enquanto espíritos, isso é um tormento que não passa. Nós não vemos isso, a chance disso acabar. E nos tornamos espíritos infelizes na erraticidade, desesperados, achando que Deus é injusto e que nos abandonou, e não reconhecendo que aquilo foi apenas responsabilidade nossa, resultado do nosso descuido, da nossa invigilância. A terceira ideia básica desse estudo, que dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, o rico, não o fazendo, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Acabamos de discutir isso, então eu não vou repassar. Na quarta ideia que eu aqui listei como uma ideia importante que nós tenhamos bem sedimentada no estudo, é a de que Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Aqui eu me detenho um pouco mais sobre o pobre e paro um pouco de falar do rico. O pobre, ele é sempre alvo da nossa piedade, né? Nós nos condoemos, aqueles que têm um bom coração, como todos nós que aqui estamos, com a situação das pessoas na miséria, dos mendigos, moradores de rua, aqueles que estão, durante essa pandemia, perdendo seus empregos, em dificuldades financeiras. Pois bem, são essas pessoas, nesse momento, que têm que fazer uso não apenas da resignação à vontade de Deus, mas da sua criatividade também. Tem que fazer uso da sua confiança, da sua fé. Tem que procurar um trabalho, tem que procurar ajuda, porque se elas não se acomodarem, bons espíritos estarão ali ajudando e inspirando benfeitores a lhes ajudarem, abrindo as portas para novas oportunidades. E é assim que muitos de nós nos reinventamos durante a pandemia. Muitos de nós começamos a desenvolver atividades outras que antes não acreditávamos. Eu conversava com minha esposa nesses últimos dias e nós sorrimos e achamos belíssima a atitude de uma pessoa aqui da nossa cidade que faz bolos e doces para fora. É uma pessoa humilde, né? Tem uma residência humilde, mas vivia relativamente bem, sem ser rica em absoluto, única e exclusivamente do seu trabalho, fazendo bolos, doces para festas, recepções, casamentos, etc. Aí vem a pandemia do Covid e o seu movimento desce a zero. Então, o seu rendimento, que era X, eu não sei quanto era, ele simplesmente virou X menos X, ou seja, ficou zero. E, com isso, passou um mês, passou 2 meses, ela se viu numa situação de um aperto financeiro intenso, praticamente, sob risco até mesmo de passar fome. E, vejam bem, era uma pessoa tão boa, que em meio a tudo isso, ela
que tem piedade, muitas vezes, desses animaizinhos, né, que são deixados nas ruas, ela pega, cuida e procura levar a um veterinário amigo, que muitas vezes nem cobrar cobra, e fica com os bichinhos, muitos deles acabam morrendo, mas ela cuida, ela ajuda, né, e eu acho isso uma atitude muito bonita. E aí, nesse momento em que ela estava passando por uma situação muito, muito difícil, ela nunca pediu absolutamente nada a ninguém, e tentando vender, procurando, tentando batalhar, se virar. Um belo dia, uma de suas clientes, né, uma pessoa que é muito bem de vida aqui na cidade, faz uma ligação para ela e fala: fulana, outro dia eu estava pensando em você. Olha só, né? Nós espíritas sabemos o que já tinha acontecido. Eu estava pensando em você e eu pensei assim, poxa, nessa pandemia, como é que ela deve estar? Então, eu estou te ligando para saber como é que você está, tal. Aí ela, assim, muito humilde, ela falou, não, não, ela tinha contatos para minha esposa que me contou, né? Eu falei, não, eu tô levando, né? Mas realmente a clientela caiu muito, eu praticamente estou sem encomendas. Aí essa pessoa falou assim, mas você tá em situação difícil, você está precisando de alguma coisa? Ela falou, não, muito obrigado. Ela falou, não, faz o seguinte, passa para mim a sua conta, que eu vou tentar te ajudar um pouco. Aí ela foi, passou, falou até para a gente assim, não, eu achei que ela fosse depositar ali R$ 50, R$ 100 para mim, para me ajudar. Quando ela foi ver no dia seguinte, tinha mais de R$ 500 na conta dela, e aquilo salvou ela aquele mês, que ela pôde pagar a água, ela pôde pagar a luz da casa, que teria sido cortada se ela não tivesse tido essa ajuda financeira. E como ela nunca reclamava contra nada, pouco a pouco, né, continuou batalhando, as pessoas foram voltando a procurar fazer uma coisinha aqui, outra colar, não uma festa, não um casamento, mas às vezes algo em casa, tal, nós mesmos sabendo da situação, nós a procuramos, encomendamos lá um bolinho para ela simples, tal, para poder ajudar. Enfim, é um exemplo de como, quando a pessoa não perde a fé em Deus, não blasfema contra a providência e tenta se recriar, se reinventar, batalha, os bons espíritos vêm em auxílio e abrem as portas e a ajuda chega. Vejam que bonito, a ajuda chegou de uma pessoa que ela não esperava, e uma ajuda muito maior do que ela jamais teria sonhado em pedir, e sem uma única cobrança, não era um empréstimo, não era nada, foi do coração para ajudar. Uma outra ideia bastante importante que a gente deve fixar a partir desse estudo: pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao homem, essa prova se torna muito espinhosa. Por quê? Porque normalmente incita o homem em se apegar à matéria e o afasta da perfeição espiritual. É exatamente isso. Cada vez mais, cada vez que nós nos apegamos mais a bens materiais, a carro, a dinheiro, a computador, a roupa, a relógio, a sapato, seja o que for, nós nos afastamos daquilo que importa, que é o espírito. Quantas vezes nós pensamos em comprar, em consumir? Muitas, né? Praticamente todos os dias. E quantas vezes nós pensamos em orar, em pedir pelo próximo, em dedicar um tempo para meditar, para tentar se conectar com Deus, com bons espíritos? Talvez entre aqueles que mais disciplina têm, a gente faça isso uma vez, 2 vezes ao dia. Dificilmente passamos mais do que 10, 15 minutos fazendo, né? Alguns de nós, muito disciplinados, fazem todos os dias. Eu admiro profundamente isso, mas a maioria não faz, né? Aqueles, então, que não têm fé religiosa ou que a têm
pouco, né, só da boca para fora, mais triste ainda é essa situação. E essas pessoas estão se afastando cada vez mais da parte espiritual. Isso é óbvio mais adiante, quando nós estivermos mais próximos à desencarnação. Vai cobrar o seu preço. E a gente vai ver que passou uma vida inteira e o que a gente vai levar dessa para a pátria espiritual, dessa vida para outra. Fica a questão. A outra ideia básica é que entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria dentre nós transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao nosso progresso espiritual. Exatamente. A maioria de nós que aqui está diante de um computador, de um celular, de um tablet, vendo essa palestra, né, esse estudo, não está na miséria. Né? Também, eu diria quase que 100% de nós aqui, nós não somos ricos, propriamente falando. Então, nós estamos transitando nessa faixa que varia entre a pobreza e a riqueza. E essa faixa é uma faixa muito ampla. Né? Alguns, vamos dizer assim, talvez uma boa parte possa ser considerado uma classe média, mas mesmo dentro da classe média, você tem uma classe média mais baixa, uma classe média média, uma classe média mais alta. Mas, enfim, isso não importa. Nós estamos transitando nessa faixa. E nessa faixa, cada um de nós tem a oportunidade de servir. Porque não importa o quanto nós tenhamos, se mais ou menos recursos, seja qual for, sejam quais forem as nossas possibilidades materiais, nós devemos saber usufruir corretamente dos bens que Deus nos concede. Tendo sempre a certeza que a desigualdade que nós experimentamos em termos de riqueza e pobreza visa sempre o nosso aprendizado espiritual e o exemplo que nós devemos dar enquanto cristãos. E esse exemplo, ele começa dentro da nossa própria casa. O que nós vamos ensinar aos nossos filhos? O que nós vamos mostrar para eles que eles se tornem pessoas melhores quando eles formarem as suas próprias famílias? Nós devemos sempre lembrar que nós vamos colher aquilo que plantarmos. E se nós vamos colher aquilo que plantarmos, a gente deve plantar coisas boas, para que mais adiante a gente colha bons frutos. Então, se nós ensinarmos aos nossos filhos consideração, respeito, ajuda ao próximo, se nós tirarmos deles, né, quaisquer, ou os alertarmos para as manifestações de egoísmo, de vaidade, nós provavelmente estaremos ajudando a criar seres amorosos que estarão colaborando com a regeneração planetária. Porque isso começa, eu volto a repetir, dentro dos nossos próprios lares. E nós nunca devemos desprezar o aspecto que nós considerarmos negativo das coisas. Eu posso dar alguns exemplos. Nós temos flores, mas nós temos também espinhos. Os espinhos são ruins? Não, não necessariamente, porque eles protegem as flores. Existem frutos que são nutritivos e frutos que são venenosos. Esses frutos venenosos, os nutritivos nós sabemos, nos ajudam, nos alimentam, mas os venenosos já deram origem a tantos remédios, tantos medicamentos,
que já salvaram tantas vidas. Nós temos uma grande árvore e temos a grama, o solo aos nossos pés. É muito bonita a árvore, mas ela não teria crescido se não fosse o solo e a grama que está sob os seus pés. Nós temos o magnata, o rico, e temos o operário. Adianta o rico ter dinheiro se ele não tiver operário para construir aquilo que ele pagar? Porque ele, rico, não vai construir absolutamente nada. Seja um prédio, seja um carro, seja um navio, seja um simples celular. Absolutamente nada será construído se não houver a figura do operário. O que seria de nós sem os recolhedores de lixo? Em qualquer cidade do mundo, não apenas aqui em Cabo Frio, nós viveríamos na podridão. Nós temos o doente e temos o sadio. É muito bom a gente ser sadio, né? Mas a gente só sabe dar valor à saúde no dia que a gente adoece. Então a doença, ela é sempre um alerta, né? Como nos diz Leon Denis, né? A dor é um poderoso despertador para os valores do espírito. Nós temos o branco e o negro, o yin e o yang, né? Na visão chinesa, os opostos que estão sempre se alternando, sendo que um é necessário para que o outro exista, para que nós tenhamos o entendimento do bem. Muitas vezes é preciso que nós conheçamos o mal. Da mesma forma, nós temos o dia e a noite, o sal e o açúcar, o quente e o frio, o oceano, o rio. Enfim, a natureza nos mostra essa dualidade, essa desigualdade em todos os pontos, em todas as coisas. E ela nos mostra também que não necessariamente isso é para o mal, pelo contrário. Depende sempre da forma com que nós olhamos, com que nós encaramos. Se nós formos concluir esse nosso estudo, quais seriam as conclusões mais importantes que devemos pontuar? Em primeiro lugar, por riqueza não se pode considerar apenas o dinheiro, e sim tudo aquilo que nós possuímos: o corpo, o lar, os amigos, a capacidade de pensar, os conhecimentos espirituais. Vejam bem, meu Deus, quando nós adoecemos, nós chegamos à conclusão que a maior riqueza que nós temos é a saúde do corpo. Porque se ele não estiver saudável, não adianta todo o dinheiro do mundo. O Steve Jobs, que foi o CEO, né, o principal diretor, acionista e mentor da Apple, talvez uma das empresas, talvez um dos homens na época dele mais ricos do mundo, ele morreu de câncer de pâncreas. Ele morreu um homem de 1,80 m, pesando 40 quilos. Ao longo de 2 anos, ele sobreviveu ainda 2 anos, ele gastou o que ele tinha e não conseguiu deter a progressão da doença. Eu tenho certeza que se fosse perguntado a ele se ele trocaria tudo aquilo que ele tinha pela saúde, por restituir a saúde do seu corpo, ele teria trocado de bom grado. Porque a capacidade de você produzir, de você refazer a sua vida, o seu patrimônio, ou seja o que for,
Essa capacidade que aqui está dentro de você, ninguém pode te tirar. Mas a saúde, depois que a gente perde, às vezes é tão difícil recuperar. Então, pensemos sobre o que nós consideramos a nossa maior riqueza, os bens que possuímos ou a saúde do nosso corpo, os amigos que temos. Que tristeza, né? Alguém ser tão rico e não ter um único amigo, não ter um filho amoroso, uma esposa amorosa ou um marido amoroso no aconchego do lar. Que tristeza você ter tanto e de repente ser acometido de uma doença que te tira a capacidade de pensar, que te faz esquecer até de si mesmo. Um segundo ponto muito importante desse estudo é aquele que diz que enquanto na conquista dos bens materiais nos esforçamos para acumular bens perecíveis, na conquista dos bens espirituais, nós temos que ter consciência que nós acumulamos verdadeiros tesouros para a eternidade. Claro, porque quando nós saímos dessa vida, o que a gente leva é o amor que a gente semeou. Aquilo que a gente deixou do ponto de vista moral. Aquilo que a gente doou para os nossos semelhantes, sejam eles nossos queridos ou não. As pessoas que a gente ajudou, as preces que a gente traz para nós, quando nós estivermos do outro lado, e quando o único remédio que vai nos atingir são as vibrações de amor que essas pessoas, esses espíritos nos dirigirão. Um outro ponto importante, que é importante notarmos que se existem desigualdades, é porque não soubemos usar de maneira adequada no passado as riquezas a nós oferecidas pela bondade de Deus. Então não adianta a gente reclamar que a gente hoje veio mais pobre, ou mesmo na miséria. Se a gente veio, um motivo deve ter. E vamos combinar, né? Como nos dizem os espíritos na questão 814, fomos nós mesmos que escolhemos essa prova antes de reencarnarmos. Um outro ponto importante: ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E ninguém é tão rico que nada precise. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas paupérrimas, dividindo o pouco que tem. Vide a parábola do óbolo da viúva, né? Do Evangelho. Enquanto que pessoas que têm tanto, muito pouco dão. Por outro lado, nós vemos pessoas ricas e tão carentes, tão sofridas, tão tristes, que vivem num vazio tão grande, tão melancólicas, muitos chegando ao ponto de não querer mais viver. Olha que tristeza. Então, para todos, a gente pode doar alguma coisa. E esse doar, por incrível que pareça, o menos importante nesse doar é a parte financeira. E terminando, nós gostaríamos de deixar aqui uma lembrança, né, de que Jesus, sozinho no final, sem nenhum tipo de finança terrestre, ele usou as margens de um lago simples. Ele ofertou às pessoas que o buscavam simpatia, conforto. Ele confortou e curou os enfermos que ele podia. Ele falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida simples e singela. E assim agindo, esse ser, esse espírito, transformou o mundo inteiro. E é lembrado até hoje. E seus exemplos são citados e repetidos em todas as partes do mundo, por
todas as crenças religiosas. Pensemos nisso, meus irmãos. Graças a Deus. Jesus Cristo, abençoe e proteja ao coração de todos os irmãos, vibrando pela paz e pela segurança da saúde espiritual em vossos lares. Lembrar de Jesus Cristo. Ao desembarcar com seus discípulos em uma localidade já no entardecer do dia, onde o lugar trazia uma multidão esperando por Jesus Cristo. Já era tarde, todos famintos, e os discípulos disseram: Mestre, eles precisam se alimentar. Diga-os que vão buscar o que comer. Jesus Cristo olha para os discípulos e pergunta: o que tendes? Os discípulos respondem: Mestre amigo, temos 5 pães, 2 peixes. Nesta hora, caras filhas, Jesus Cristo, que havia limpado a ferida dos leprosos, Jesus Cristo que havia aberto os olhos dos cegos, feito mancos andarem, restituído o fluido vital aos que estavam dito mortos. Jesus Cristo poderia, com o amparo de tantos espíritos superiores, utilizar os fluidos espirituais para ajudar a multidão faminta, reorganizando o que fosse necessário de revitalização física. Mas o Cristo busca seus discípulos, perguntando: o que tendes? O que podem oferecer? O que foi dado ao coração de vocês distribuírem? E eles disseram: Mestre, como vamos distribuir? É uma multidão. Jesus levanta para o alto os pães e os peixes, rogando a alegria do que se tem para multiplicar. E pede para que a multidão, que gerava em 5.000, esperando serem socorridos, juntassem em grupos de 100, 50, e distribuindo para toda a multidão os pães e os peixes. Caras filhas, cada uma que está encarnado se transforma em um discípulo do Cristo. Quando Jesus pergunta para cada um de vocês na encarnação: o que tendes para servir? O que tendes para oferecer ao vosso irmão? O que tendes em vossas mãos para distribuir, multiplicar? Porque quem mais serve multiplicará em suas mãos o serviço. Quem mais agasalha multiplicará a condição de outros serem também agasalhados por aqueles que foram recebidos, retirados do frio. Quem mais serve, mais tem. Jesus Cristo pergunta a cada um na encarnação:
o que tendes, filhos. Multipliquem dos seus corações os bens em vossas mãos. Multipliquem no amor, na caridade, na educação, na saúde, na organização da sociedade, nas propostas de progresso para um futuro melhor. Saibam olhar o que repousa em vossas mãos. Todos têm pães e peixes. Todos têm o que oferecer. E assim vemos as riquezas partilhadas, de maneira em que a dor do próximo é o necessário para aquele que tem a oferecer. A fome do próximo é o necessário para o pão e o peixe. E o Evangelho do Cristo, o exemplo do amor, da palavra da vida espiritual, do reino dos céus, é o alimento da alma. Caminhemos, caras filhas, nos trabalhos da casa espírita. Utilizem, cada uma de vocês, os recursos materiais que repousam em vossas mãos, para que possamos abraçar a multidão sofrida, que nos dois planos da vida adentram e pedem ajuda, orientação. Organizem o que puderem e saibam, quanto mais servirem, quanto mais distribuírem, mais será multiplicado em vossas mãos os bens da terra. Lembrando o Mestre Jesus a dizer: retira o talento daquele que tem um e dê para o que tem 10 talentos. Porque a quem muito tem, lhe será acrescentado, mas aquele que pouco tem, até mesmo o pouco que tem, lhe será retirado, se não soubermos valorizar os bens do trabalho do servidor na terra, do discípulo do Cristo na terra. Caminhemos, caros irmãos, nas liberações de amor, na multiplicação dos pães e dos peixes relativos ao que pousam na responsabilidade de vossas encarnações. O abraço do Hermann, irradiando para os vossos lares a multiplicação dessas vibrações com vossos guias, espíritos amigos que restauram as forças físicas, o ânimo, a esperança, e esta fase de grandes turbulências que se passam no mundo, sejam para vocês a multidão faminta que espera de vocês na encarnação os bens da terra, as vossas mãos trabalhando na multiplicação do socorro, hoje, agora e sempre. Paz, caros filhos, muita paz.